Olá, sou Karine Eppelenbruck, professora doutora do Departamento de Prótese da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo e na aula de hoje vamos planejar os arcos classe 3 de Kennedy para confecção da armação metálica em prótese parcial removível. Vamos mostrar neste momento um planejamento classe 3 de Kennedy. Para o arco superior, inicialmente nós devemos, para planejar, classificá-lo, então neste caso é uma classe 3 pura de Kennedy, por ter apenas um desdentamento intercalado posterior unilateral. Então nós temos uma classe 3 pura de Kennedy. Quais são os apoios que nós devemos planejar para essa classe 3? Então, começando por este lado, nós sempre temos que ter em mente que nós temos dois dentes vizinhos. Do lado dentado, esses dentes vizinhos são os mais posteriores possíveis, nós vamos fazer um apoio geminado. Depois, nós podemos fazer um apoio auxiliar para que nós possamos formar uma figura de 4 lados, atingindo todos os lados do arco para favorecer a distribuição das forças. Se de repente eu não planejasse esse apoio auxiliar, que ele não é um retentor indireto, veja bem, é um apoio auxiliar, a minha barra viria daqui, desse apoio geminado, até o canino, sem nenhum contato com nenhum elemento do dente. Ou seja, ela seria uma barra com mais facilidade de distorção do que uma barra que fosse unida ao dente na metade do caminho desse trajeto, que vai do molar até o canino, certo? Por isso que nós planejamos esse apoio auxiliar. No caso do canino, se a gente fosse pela regra, qual seria a regra? Fazer um apoio vizinho ao espaço protético. Por quê? Porque não é um extremo livre. Então, por que esse apoio está deslocado? Porque nós temos que ter em mente que nós vamos colocar aí um grampo de retenção do tipo Y, que vai partir dessa região. E ele não teria comprimento se a gente colocasse na região distal, como eu vou mostrar posteriormente. E aqui, pela regra, no molar, apoio vizinho ao espaço intercalado. Então, vamos planejar os grampos de retenção. Aqui no molar, como trata-se de apoio geminado, o grampo vai ser geminado circunferencial, tá? Nos 2 molares. Aqui não é necessário o grampo, porque nós já vamos ter 1, 2, 3, 4 grampos. Isso já é mais que o suficiente para um espaço unilateral posterior. Tá? Então, não é necessário colocar mais grampos, seria um excesso de planejamento. Aqui nós teríamos o grampo Y, é aqui que eu estava falando para vocês. Se eu colocasse ele na distal, o que iria acontecer? Ele ia ficar super curto para atingir essa área aqui e continuar estético. Assim, para ter retenção, a gente precisaria cruzar toda a vestibular dele aqui, certo? E ele não ficaria estético. Então, para ele ser um grampo estético, já que é um espaço intercalado e isso é permitido, eu coloco ele deslocado para longe do espaço protético para partir dessa região e atingir só uma pontinha na disto vestibular do pilar. Tá? Então, por quê? Porque é um espaço intercalado, isso é permitido. E se eu tivesse colocado um grampo do tipo I aqui? O grampo I também é um grampo estético, porque ele vai vir da barra, ele vai vir por cervical, então ele não é um grampo que sai da incisal ou sai do oclusal. Ele também seria aceitável, até porque nós temos a ausência de 2 prés e de um molar. Ou seja, seria interessante também, para favorecer a retenção, colocar um grampo do tipo I. Tá? Com uma ponta ativa, deslocada para a distal, ele ficaria estético. Então, neste caso, nós aceitaríamos as 2 formas, ou o grampo Y ou o grampo T. Tudo vai depender também da condição dos demais pilares. Neste caso aqui, mais um grampo circunferencial simples na vestibular. E agora os grampos de oposição. Né? Se opondo aqui ao geminado, né, de retenção, aqui a gente tem um geminado de oposição, formando um grampo total, né, geminado, que nós vamos ter como braço de oposição o próprio terço inicial do Y, ou seja, esse terço que fica na região lingual, ele é rígido, ele funciona como grampo de oposição. Por isso que esse grampo tem uma fracação retentiva, porque é o mesmo grampo para fazer as 2 funções, ou seja, a pontinha dele aqui na vestibular faz a função de grampo de retenção. E o terço inicial rígido aqui faz a função de grampo de oposição. Tá? Então, ficaria pouca retenção para um grampo, se eu fosse considerar um extremo livre. Por isso que esse grampo é só indicado para dentes anteriores vizinhos a espaços
intercalados, de preferência espaços pequenos intercalados. E aqui eu tenho um grampo de oposição simples ao circunferencial no vestibular. Como barra, né, ou conexão maior, eu posso usar uma barra em U. Por quê? Porque eu só tenho um espaço único, intercalado, a prótese é dentro suportada, não tem necessidade de eu colocar uma barra antero-posterior, que tem mais rigidez, ou seja, fazer o cruzamento aqui com uma barra posterior, né, para aumentar a rigidez dessa barra, porque são poucos elementos perdidos. Mas, se você tivesse colocado para mim aqui uma barra antero-posterior, cruzando sempre em linha reta, nessa barra posterior, não estaria errado, tá? Por quê? Porque ela é indicada para todas as classes de Kennedy. Tá? Só não é necessário, mas ela não está incorretamente planejada se fosse feito dessa forma. Como cela, nós vamos colocar aqui nesse único espaço desdentado, essa cela metálica, onde você colocar os dentes acrílicos e a cela acrílica. E como conector menor, nós vamos ter dois tipos de conectores, então esse caso é interessante por isso. Nas regiões interproximais, vai ser aquele conector em forma de triângulo com a base voltada para a barra, né, em U. E aqui nessa região, como não se trata de uma região interproximal, ou seja, é um dente vizinho a um espaço protético, o conector vai ser naquele formato quadrangular, né, mais achatado, voltado para a cela, e não do formato triangular, certo? Neste caso, eu tenho linha de fulcro, eu até teria a linha de fulcro se eu tivesse planejado apenas para esse espaço desdentado. Então, se eu tivesse planejado uma prótese aqui, apenas para esse lado, para cobrir esse espaço desdentado, como nós vemos muitos casos que aparecem na clínica, de próteses pequenas, só na região anterior, aí eu teria uma linha de fulcro, porque a prótese, ela tenderia, né, a se instabilizar por essa linha de fulcro que passaria entre os pilares principais. Mas como eu fiz o planejamento bilateral, qualquer movimento que tende a se realizar em torno dessa linha de fulcro, ele é eliminado ou minimizado pelo planejamento bilateral, pelo planejamento do arco oposto. Então, não é necessário se confeccionar intenções indiretas, tá? Por uma classe 3 pura como essa. Por quê? Porque tudo que acontece do lado desdentado é minimizado pelo lado dentado com esse planejamento que a gente fez, atingindo todos os lados do arco. Em termos de planos guias, nós vamos localizar os planos guias nas superfícies proximais vizinhas aos espaços protéticos. Então, nesse caso, o que está passando nessa região proximal? É o conector menor. Se esse conector achatado tiver sido confeccionado sobre uma região paralela ao eixo de inserção e remoção, então, esse conector, ele seria também um plano guia. Tá? Ele tem a função de plano guia. Mesma coisa vale para o terço semirrígido do grampo Y. Se ele estiver passando por uma região que é paralela ao eixo de inserção e remoção da prótese, ele funcionaria como plano guia. De qualquer forma, são elementos que vão estar em contato com essas superfícies proximais vizinhas aos espaços protéticos. E nós devemos sempre planejar de forma com que eles funcionem como plano guia, porque eu preciso de pelo menos 2 para estabilizar uma prótese, certo? Então, neste caso, o que vai funcionar como plano guia? O terço semirrígido aqui do Y, tá? E o conector menor aqui do molar. Após ter concluído esse planejamento de classe 3 pura de Kennedy para o arco superior, nós vamos planejar o mesmo exemplo para uma classe 3 inferior. E neste caso, por ser uma prótese dentro suportada, nós temos diferenças mínimas, né, entre o arco superior e o arco inferior. Então, neste caso, nós temos o grampo Y, né, o grampo circunferencial simples e o grampo geminado. A única exceção à regra foi que, para o grampo Y, nós projetamos o apoio à distância do espaço protético para esse grampo ter estética. No caso do inferior, o nosso pilar anterior não é mais um canino, e sim um pré. Então, nós vamos planejar pela regra, ou seja, o apoio vizinho ao espaço protético. E assim nós vamos ter um grampo circunferencial, que é um grampo de escolha para dentes posteriores vizinhos a espaço intercalado. Tá? Não posso planejar um Y para um caso de pré-molar, certo? Mas se meu grampo anterior fosse para este canino, aí seria um Y igualzinho foi feito para o superior, com a diferença que aqui eu teria que singularizar o dente, porque o dente inferior não tem uma quantidade suficiente de esmalte para permitir a confecção de nicho, tá? Mas nesse caso, como foi o pré, simplesmente a diferença vai ser essa, o apoio vai ficar na regra, ou seja, vizinho ao espaço protético,
e nós vamos planejar um grampo circunferencial simples, tá? Os outros apoios são iguaizinhos ao do caso anterior, ou seja, aqui vizinho no molar, a espaço protético, do lado oposto, nos dentes mais posteriores, esse apoio auxiliar, para que eu possa distribuir as forças para os 4 cantos do arco e dessa forma favorecer a biomecânica da minha prótese. A linha de fulcro também é eliminada com o planejamento bilateral e os planos guias vão ser os conectores menores localizados, tanto na distal do pré quanto na mesial do molar.